A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na Sua santa palavra. Hoje eu convido você a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 15, estaremos lendo versículos 29 ao 39. O título diz: A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nessa noite para podermos, Pai, ouvir a tua voz. Peço-te nessa hora sabedoria do alto para que eu possa transmitir a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na santa palavra do Senhor. Hoje, então, nós temos essa passagem, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, onde a gente vê o nosso Senhor manifestando, aleluias, mais uma vez, a sua compaixão, pelo próximo, a sua compaixão por cada um de nós, irmãos, porque esse episódio aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Aleluias, Mas com certeza fala comigo e fala com você tantos e tantos anos após. É por isso, irmãos, que nós temos que ter sempre esse contato, esse relacionamento, com o nosso Senhor através da Bíblia Sagrada, para que a gente venha ter a nossa fé fortalecida, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Aqui nós temos um exemplo de uma segunda multiplicação dos pães e peixes. Então, olha, voltando aqui, a gente vê Jesus, chegando ali a pé ao mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, aleluias, e ele os sarou. Então, olha, logo aqui nesse início, a gente já pode tirar um primeiro ensinamento para o nosso coração. Aqui nós vemos as pessoas se preocupando em levar outras pessoas até Jesus, Pessoas que sabiam que aqueles coxos, que aqueles cegos, mudos, aleijados, eles não teriam condição de irem sozinhos até Jesus. E essas pessoas, então, iam, levando essas pessoas, para que pudessem serem saradas pelo nosso Senhor. E aqui diz: de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Glórias a Deus.
E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Oh, glórias a Deus! Aqui nós temos também, meus irmãos, mais um ensinamento para o nosso coração, né? O ensinamento da compaixão. Aqui a gente vê o nosso mestre, né? Ele poderia muito bem ficar ali, olha, satisfeito por ter curado aquelas vidas, por poder estar ali alimentando a alma deles, mas ele também sabia que elas tinham o quê? Uma necessidade física, a necessidade de se alimentar. E ele então, o que ele quis, né? Alimentar aquelas vidas para que elas não fossem de volta, andassem, né? Porque ali era um deserto, terem que caminhar em jejum. E ele então fala para os seus discípulos, e os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Né? Quer dizer, eles estavam olhando mais uma vez com olhos carnais. Aqui já era a segunda multiplicação dos pães, não era a primeira vez. Né? Eles já tinham experimentado o agir do nosso Senhor Jesus, o milagre do nosso Senhor Jesus na primeira multiplicação. E eles ainda continuavam, né, discípulos carnais. E Jesus então responde: Quantos pães tendes? No versículo 34. E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Né? Então, aqueles 7 pães e aqueles poucos peixinhos, né, foram multiplicados, aleluias, pelo poder do nosso Senhor. E todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram 7 cestos cheios de pedaços, irmãos, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo coloca a sua mão, onde ele abençoa, tudo é multiplicado, irmãos, seja a paz, seja a alegria no nosso coração, seja a nossa vida material. O que nós temos que fazer é o que essas vidas fizeram aqui no início dessa passagem, ir até Jesus, crendo que ele poderia fazer um milagre na vida delas. E além dele fazer o milagre, ele ainda deu uma bênção ainda estendida, né? Porque ele alimentou também a fome física que elas tinham. Então, meus irmãos, o Senhor não despede ninguém vazio. Aleluias, né? Que você e eu, que nós possamos ir ao encontro de Jesus, que nós possamos também levar outras vidas a Jesus, né? Não nos preocuparmos somente conosco, mas nos preocuparmos com aqueles que estão tendo dificuldade para chegar até o nosso Senhor. Aqui disse também no versículo 38, ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Né? Então, olha, após ele alimentar, né, a alma daquelas pessoas com a palavra dele, depois dele fazer curas, milagres, depois dele alimentar o corpo físico também, aí sim ele despediu aquela multidão. Então, o nosso Senhor, ele é Deus de abundância. Glórias a Deus. Olha quantas coisas ele fez ali por aquelas pessoas naquele dia. Então, meu irmão, minha irmã, que você creia também. Aleluias, que o Senhor tem abundância para a sua vida, amém? Que Ele quer multiplicar aquilo que você tem de pouquinho na sua vida. Se você está com pouquinha fé, creia que você indo a Jesus, Ele irá multiplicar a sua fé, seja o que for que você esteja precisando nesse dia, que seja multiplicado, que você creia que o Senhor irá operar e irá fazer essa tão grande obra na sua vida. Amém? Toma posse da sua vitória, crendo que o nosso Senhor, Ele é Deus de abundância. Glórias a Deus. E nesse momento eu convido você a estar orando comigo, fazendo a oração da fé em nome de Jesus. Deus eterno, todo-poderoso,
Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, Pai. Ó Deus, e que nessa hora o Senhor possa também visitar cada um dos ouvintes que se encontram aqui juntamente comigo, perdoando-lhes os pecados, onde tiver um coração arrependido, que possa, meu Deus, receber o perdão do Senhor, que o Senhor também possa multiplicar na vida de cada um, meu Pai, as suas promessas, multiplicar, Senhor, aquilo que essa vida está colocando aqui diante do Senhor como uma necessidade, em nome de Jesus, Pai. Pai, entregamos tudo em tuas mãos, pedindo ao Senhor, meu Pai, que continue conosco, guardando a nossa vida, guardando a nossa família, tendo misericórdia daqueles que estão sofrendo, Pai. Ó Deus, que o Senhor visite aquela cidade que passou, meu Deus, por um tornado ontem, Pai. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daquelas vidas, Senhor, que o Senhor possa consolar o coração dos enlutados, ajudar aquelas vidas que perderam tudo, meu Pai, a se reerguerem, Senhor. Em nome de Jesus, visita aqueles que se encontram internados, aqueles que se encontram, meu Deus, num leito de dor, Pai. Ô Senhor, sabemos, Pai, que a natureza, meu Deus, também está aí, olha, gemendo, Pai, por conta, meu Deus, do pecado da humanidade, Senhor, por conta das coisas que as pessoas fazem sem a autorização do Senhor, mas que o Senhor, meu Pai, continue com a sua misericórdia estendida sobre nós. Abençoe aqueles que se encontram nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, clínicas de recuperação. Ó Deus, nos presídios, que o Senhor possa salvar almas nessa noite, almas arrependidas, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos tudo em tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.